Aqui vamos para o segundo vídeo desse tema que nós estamos estudando aqui mais profundamente. A primeira frase da Bíblia Sagrada, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que a Bíblia hebraica nos ensina, nos mostra, é que essa primeira frase, ela é especial. Por quê? Porque os céus e a terra, ele passa a ser criado diretamente pelo Eterno, pelo Aleph invisível. As suas primeiras manifestações de poder são 7 palavras. 7 palavras, né? E eu já expliquei para os irmãos que o Espírito de Deus, se nós compararmos com uma luz, a qual ele se retrata, ele é dividido. Uma luz é dividida em 7 tonalidades de cores. Por isso, podemos dizer que uma luz é dividida em 7 partes. Isso é físico. A física prova isso. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia, o Apocalipse, também fala que existe os 7 Espíritos de Deus. Você vai ver lá. E você vai ver na história da montagem do tabernáculo, onde Deus coloca uma menorá, um candelabro, que tem 7 lâmpadas, com 7 luzes, né? Onde uma luz principal e depois 3 ramifica para a direita e 3 ramifica para a esquerda, somando todas dá 7. Tudo é feito de uma peça só, uma luz que vai se dividir em 7. Quer dizer que o Espírito de Deus, ele quando passa a se criar este mundo, ele em 7 partes ele se divide para formar especificamente alguma coisa. Por exemplo, nós temos Bereshit, onde aparece o primeiro Aleph, né? Nós temos Bará, que é o verbo criar, aparece o segundo Aleph, é como se esse fosse o segundo espírito, né? Tem Elohim, ou Eloquim, Elohim, esse é o terceiro espírito de Deus, que forma Elohim. Interessante demais, né? Bará foi formado, Bará é uma ação, mas é a manifestação do Espírito de Deus de criar, a ação de criar. Bereshit, ele é, sim, o marco zero do mundo que Deus está criando. O começo, né? Ele é físico também, porque ele separa e divide o invisível eterno, o eterno, para o mundo que ele está criando, né? E ele é a representação do próprio eterno, porque o eterno, ele é o princípio de tudo, né? Sua primeira criação que nós aprendemos é Elohim, que nós traduzimos por Deus, né? E esse Elohim, os judeus podem não reconhecer que seja o nosso Senhor Jesus, mas esse Elohim é o primeiro filho de Deus, é a primeira criação de Deus dentro do mundo físico, né? Dentro do mundo físico. E nós temos também, esse seria uma manifestação de um terceiro espírito, e o quarto espírito é Et, que dá origem a Hashamai, a expansão, ou os céus, né? E Ve'et, né? Ve'et, e por último, Haaretz, né? O sexto e o sétimo, Ve'et, que tem o Vav, né? O Vav ali, que é o número 6, né? E é justamente o sexto espírito de Deus, Ve'et, né? Por causa do Aleph, que eu tô contando os Aleph como os 7 espíritos de Deus, né? E Haaretz, que também tem um Aleph, é a última, é a 7ª obra de Deus. Mas como nós vimos que são 6 Aleph, de Bereshit até Haaretz, é como se fossem 6 obras em 6 dias, em 6 espíritos de Deus, né? Tá certo? E o sexto dia deste espírito, o sexto espírito,
É a formação de quem? Da terra. E a terra aqui seria a última da sua obra. Isso aqui nós estamos falando de uma obra feita exclusivamente pelo próprio Eterno, não por Elohim. Elohim não faz a terra. Elohim não cria a terra. Elohim assiste a terra ser criada. Hã? É. Está na Bíblia isso? Tá, eu vou mostrar.